Van Hatten já chegou com uma bomba. Deixa eu mandar aqui, posso mandar um abraço? Hoje é dia do padre. Ele mandou aqui o Padre Sala. Mandar um abraço pro Padre Sala e falar pra vocês aí, mandar um beijo pro padre. E tem o portal amém.com.br, que tem lá o portal do padre. Eu não sabia. O Padre Kelman também, um abraço pra Dia ele. do padre. Parabéns. Qual é a break news, a bomba? Bota urgente aí na tela. Cebola tá perdido no meio campo. Cadê o urgente? Aí. Põe na tela, é urgente. E é muito urgente mesmo. Vamos Marcel Van Hatten com informações na tela. Vai com você, Van Hatten. Quem não me segue, vai lá no Twitter. Eu acabei de retweetar o Michael Schellenberg, o jornalista americano que revelou os Twitter Files. E primeiro aí, boa tarde a todos, satisfação estar aqui no ar no Pânico. E revelando as conversas de juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes e técnicos, mantendo pessoas presas durante aquele período de prisão pós 8 de janeiro, mesmo que a Procuradoria-Geral da República tivesse pedido para soltá-las, com base em post em rede social, com base em manifestações públicas anteriores, ou seja, claramente mantendo pessoas presas do 8 de janeiro apenas por opinião política. E isso sem saber as opiniões deles, porque tem uma mensagem aqui que foi trocada, tá tudo, tem os prints aqui que o Michael Schellenberg mostra. Então, em inglês, inclusive, ele deve postar em português ainda. Tá no meu Twitter aqui. Tá no Twitter aqui, ó. Sim. O Twitter é @Marcel Van Hatten, tudo junto. Isso aí. É no Twitter, tá aí, ó. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, que agora você tá falando aqui dos presos. Porra, eu lembro quando você esteve lá e trouxe as cartinhas. Exatamente. Você tava com aquela pasta, com as cartas das pessoas lá. Desde o começo você acompanhou de perto essa prisão, né? Estavam tão presos. Eu não estava no momento do 8 de janeiro no Brasil, eu estava no exterior visitando familiares na Bélgica e eu vi pela TV. E como todo brasileiro, acho que qualquer pessoa no mundo, a gente assiste aquilo e fica estarrecido, até desconfiado no primeiro momento, porque eu vi aquilo e vi um monte de arruaceiro, um monte de gente quebrando tudo, digamos a imagem como um todo. Voltei para o Brasil um pouco depois e recebi a ligação de uma das pessoas cujo pai estava preso em virtude do 8 de janeiro. E essa pessoa fez contato comigo por intermédio do deputado Osmar Terra. Ele é do município de Santa Rosa, e a irmã dele, a Gabriela Ritter, acabou depois se tornando a presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, e ela me relatou o que tinha acontecido com o pai. Disse, meu pai estava lá no 8 de janeiro, ele foi se esconder no Palácio do Planalto no momento que começaram a cair as bombas, ficou com medo, para se proteger, muitos fizeram isso, foi preso naquele dia mesmo, e agora está na Papuda. E sinceramente, Emílio, quando a gente ouve o relato, por mais que seja uma pessoa estabelecida na cidade, o seu Miguel, que foi preso, o seu Miguel Ritter, tem uma oficina mecânica em Santa Rosa já há 40 anos, mais de 30 funcionários, nunca atrasou um boleto, relato da filha e do filho, quando vieram falar comigo. A gente fica um pouco desconfiado. Nunca pisou numa delegacia, não sei, para talvez denunciar algum crime, mas nunca como denunciado. Mas a gente fica um pouco desconfiado, porque qualquer pessoa que está numa cadeia, para quem é honesto, a gente fica um pouco com receio. Fica assustado. Sim. Aí eu fui a Brasília especialmente para isso, era recesso ainda, fui com o deputado Sanderson, que é da Polícia Federal também, meu colega. Fomos juntos e ele e eu ouvimos o relato deles e a gente entendeu que a situação era grave. Isso foi 22. Foi em 22, foi ali em janeiro ainda. Durante em janeiro. Em janeiro. E aí combinamos, o Sanderson e eu, de irmos a Papuda. E quando eu fui a Papuda visitar os presos, tinha mais de 1.000 presos lá na Papuda quando eu fui, e na Colmeia tinha as presas também, que eram acho quase 600 presas, e eu comecei a ouvir os relatos e disse, isso aqui não está nem um pouco certo. O vendedor de bandeira estava preso. O cara puxou maços de dinheiro do uniforme dele de presidiário, né, que na verdade é quase um pijama branco, para comprovar que ele tinha vendido, se não me engano, R$ 1.400 em bandeira naquele fim de semana e foi levado junto. Então, quer dizer, a gente viu que não tinha sentido a maioria daquelas prisões, todas ilegais, abusivas pela forma como foram feitas no dia 9. No dia 8, as prisões em flagrantes até se justificavam, porque quando você pega alguém que está ali, né, você vai ter que levar para a delegacia para explicar, mas depois manter 2, 3 dias lá naquele ginásio, ou mesmo mandando com prisão preventiva, sem individualização da conduta, é errado também. Então comecei a ver que estava muito errado e foi um senso de justiça, porque eu tinha sido um dos poucos deputados
que em... Aliás, você falou 2022, não, foi 2023. É 23, janeiro de 23. Isso, 23. Mas 23. eu ainda em 2022, naquele período, entre final do período eleitoral, eleição de segundo turno e a posse do Lula, eu fui para a tribuna dizer, vocês não devem ir para frente dos quartéis. Fui um dos poucos políticos que disse isso. Mas, obviamente, não fui ouvido e a maioria não incentivou, mas também não falou nada. Uhum. E as pessoas ficaram na frente dos quartéis e, no fim, a gente viu a farsa que montaram para o 8 de janeiro. Na verdade, olhando em perspectiva histórica, a gente vê que essa estratégia funcionou desde lá dos tempos da Alemanha nazista, quando Hitler fez o incêndio do Reichstag. Sim. Né? Então, eles fazem para botar a culpa na oposição de uma violência. Foi isso que aconteceu. Não estou dizendo que não tivesse vândalos ali e pessoas mesmo que nunca foram vândalos, mas na empolgação do momento achavam que estavam fazendo alguma coisa correta pelo país e acabaram cometendo crimes. Mas, assim, ninguém no país, me diz um vândalo nesse país que passou 2 anos preso por ter pichado uma loja aqui na Paulista, aqui em São Paulo. E quantas pessoas estão presas hoje? Estão condenadas? Na Papuda, se eu não tô... Na Papuda e nos outros presídios Brasil afora, o número que me deram na última semana era em torno de 150, tá? Presas. E nós temos algumas ainda sem condenação, né? Na Papuda tem algumas com condenação, que estão no meio de presos comuns, gente perigosa, homicida. Que loucura. Né? Tem um que eu entrevistei lá, um rapaz, eu não sei se ele ainda está em Brasília ou se ele foi transferido para o Paraná, se eu não estou enganado, o nome dele é Matheus, e eu fui conversar com ele e assim, foi de dilacerar o coração, filho pequeno. Ele disse, olha, eu estou aqui... eu não sei o quanto até eu posso revelar da conversa, vou tentar até puxar um pouco pela memória até onde eu posso falar, mas eu lembro que ele me comentou sobre estar com um homicida na cadeia e com outra pessoa e que, no fim das contas, aqueles que estavam lá na cadeia debochavam dele por ele ser bolsonarista, porque lá é todo mundo Lula, ele me disse, e também, por outro lado, dizia assim, pô, tá, mas 14 anos... por ter ido numa manifestação, o pessoal lá com 5, 6 anos está saindo por estupro, por homicídio. Então, aquilo me deixou muito sentido também quando eu vi aquela imagem. A única coisa que ele pediu, eu disse para ele, mas o que você acha que deveria ser feito? Ele disse, tem que pedir misericórdia para Alexandre de Moraes. Misericórdia, não é possível que ele tenha... E aí o que resta, né? Ou restava, porque agora ele está acuado, né? Acho que o tempo de demonstrar misericórdia quase já passou, porque pela Magnitsky e pelo fato do STF estar dividido, e a manifestação grande na rua, essa camiseta inclusive foi de ontem em Porto Alegre, eu tô vendo que o tempo do Alexandre de Moraes já está passando, e a oportunidade que o STF teve depois da eleição de 2022 de acalmar tudo, dizer, passou, porque eles não iam admitir que fizeram errado, já fizeram errado no período eleitoral. Mas poder dizer assim, deixa, então o Lula vai ser presidente e vamos parar com essas perseguições, e eu acho que essa oportunidade eles perderam. E ô Marcelo, você falou ali da consequência da lei Magnitsky. Sim. Lá na Câmara, surtiu o efeito, as pessoas estão falando, como é que tá, você falou do STF, e também na Câmara dos deputados, dos senadores, como é que tá isso? A Câmara voltando de recesso agora, então Sim. Eu não posso te dizer do clima lá em Brasília, digamos assim, né? Fora que a temperatura é sempre bastante similar o ano todo, mas falando do clima político mesmo, que é o que você quer saber, pelo que eu acompanho dos grupos de WhatsApp, das pessoas falando, há uma divisão. Assim, na direita, obviamente, celebração, principalmente pela questão da imposição da Magnitsky, a questão das tarifas não. A questão das tarifas, inclusive, eu tenho uma reunião hoje à tarde com o setor calçadista do Rio Grande do Sul, que é um dos afetados, para a gente buscar reverter antes de implementação. É o que a gente precisa. Eu sou liberal, tenho dito isso bastante, então quer dizer, eu sou contra imposto no meu país, obviamente que eu sou contra botarem imposto em outros países, inclusive no meu Brasil vindo de fora, né? Mas quanto à questão da Magnitsky, tem uma celebração muito grande, e do outro lado, né, do lado da oposição, do lado do governo, eu vejo que existe um medo, inclusive, que o governo americano possa começar a avançar sobre outras lideranças aí. Então, quer dizer, isso aí mostrou que a conversa do Trump é séria. Ele não estava de bravata, como infelizmente o Lula esteve durante todo esse período. Mas como é que o nosso Congresso vai? Se mexer. Vai ter que falar alguma coisa. Porque tem uma porrada de não é? O Congresso está quieto, não está? Tá quieto. Processo de mas eu quero ver o que vai ser amanhã, porque assim, se junta todas as coisas. Magnitsky no Moraes. Sim. Né? Vistos em várias autoridades, pelo menos nas listas circularam, porque nenhuma delas é 100% confirmada. Até acho que é preciso. Diz que o senador só pode ir para lá para trabalhar.
Eu li isso ontem. O visto de senador. O visto de senador seria para trabalho, visto oficial em passaporte diplomático, né? Eu não sei até que ponto isso aí realmente. Eu queria confirmar com a embaixada americana. Eu te confesso que não deu. Eu te confesso que não deu. Isso aí, muita coisa ainda vai ser explicada. Muita coisa vai ser explicada no detalhe. Mas junta essas duas coisas, né? E aí as notícias de que Davi Alcolumbre e Hugo Motta teriam sido poupados, né? Não teriam sido incluídos numa lista final. Que, repito, ninguém conhece ela realmente na íntegra. Aí você junta isso ainda às manifestações de ontem, que para quem achou que ia ser pequena, em Porto Alegre ou em São Paulo, que seriam pequenas, se enganou redondamente, foram enormes, né? A USP não acha isso. A USP foram 300 pessoas. A USP não... não concorda. A IA da USP. Nem a USP, nem o Quest. É uma tristeza. Como é que chega nesse ponto, menino? Mas não é a ciência? Eu sei, mas é assim, pô. É assim que funciona. E é importante conectar as manifestações, a grandiosidade das manifestações de ontem, com a injustiça que fizeram com o Bolsonaro, que eu tive a oportunidade, aliás, de comentar aqui com vocês naquele dia, na sexta-feira, foi histórico, né, do que fizeram com ele, que muita gente achou que ele não ia ter condição mais de ajudar, e no fim, isso aí também acabou mobilizando muita gente aí pra rua para dizer, foram longe demais, um ex-presidente de tornozeleira eletrônica, na verdade, em regime de prisão domiciliar. E aí você inclui essa notícia que saiu agora, na internet, aí, no site do Michael Schellenberger, né? Eu acho que tem os elementos suficientes, já teriam há muito tempo, mas para nessa semana a gente fazer a pressão necessária para o Congresso tomar atitude. E aí o que é? Na Câmara está a CPI do abuso de autoridade pronta para ser instalada, ela é a 4ª na fila, mas a informação que eu colhi com a secretária-geral da mesa é que ele pode instalar até 5 ao mesmo tempo, Hugo Motta. Então ela chegou na posição 4ª finalmente, e ele pode escolher dentre as 5 primeiras qualquer uma ou as 5 para instalar. Então poderia instalar a CPI do abuso de autoridade. Impeachment de ministro do Supremo no Senado, e a pressão do povo na rua é muito importante, acho que foi dado um recado claro. E a anistia, e eu diria mais do que anistia, porque o caso, por exemplo, do Miguel Ritter, que não teve individualização da conduta, inclusive hoje ele não está no país, está fora do país. É um caso claro de anulação, não é anistia, porque se o cara não cometeu crime, ou se eventualmente quebrou alguma coisa, o que eu não acredito ser o caso pelos relatos que me vieram, mas pelo benefício da dúvida, ele não poderia estar pagando a pena que ele já pagou. Então, ou anistia, ou anula-se o processo se não teve devido processo. E no caso dele, pelo que eu vi de todo o material probatório, que não há individualização da conduta, ele deveria ser um caso de anulação do processo. Senão a pessoa fica para a vida toda depois tendo que ficar dando explicação por que ele foi condenado, daí teve anistia, daí não sei o quê. Não, tem que anular o processo, né? Lula não teve o processo anulado? Sim. E olha que está bem comprovado o que ele fez. Sim. Pelo menos 3 instâncias o judiciário comprovou. Foram quantos juízes que... Pois é. E na sua opinião, você acha que tantos pedidos de impeachment para Alexandre de Moraes, você acha que a Alcolumbre vai ter culhão de colocar isso em votação para ver se os senadores vão impeachment ou não? Porque assim, a gente sabe que tudo os caras engavetam e deixam lá, ou é rabo preso, ou é conversinha de amigo, não sei. Mas a gente sabe que tem mais de 25 pedidos e até hoje não saiu. Você acha que essa lei, né, que os Estados Unidos impôs aí no Alexandre de Moraes e os seus apoiadores, assim por dizer, você acha que isso é um empurrãozinho e talvez saia, ou você acha que não vai rolar também? É um empurrãozão. Isso não quer dizer que o Davi vai fazer, porque o Davi Alcolumbre tem sido até agora parte do problema. Eu costumo dizer que pior do que os omissos e os covardes são os cúmplices, porque tem gente ganhando com tudo isso no Brasil, e não é pouca coisa. Mas a pressão é necessária, até porque tem ano eleitoral. Exato. Né? Chegando aí. E os senadores dependem dos votos para poder se reeleger no ano que vem. Sim. E não tem nada mais importante na pauta para o Senado da eleição de 2026 do que você é a favor ou contra o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso está claro. Então, quem vai à reeleição e ainda não apareceu na lista lá, até tinha que ressuscitar aquela lista, tinha uma lista com 36 senadores ali, né? Que não era a favor do... E eu vou pedir para alguém me mandar nesse meio tempo. Essa lista era alguma coisa, alguma votação? Era a PL da censura? Não, mas tinha do impeachment também, Emílio. Tinha do impeachment? Tinha, e eu vou pedir para me mandarem. Tem alguns nomes ali que a gente precisa perguntar. Ué, cara, por que tu não se manifestou ainda a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? A assessoria está acompanhando aí, se puder me mandar no meu... A lista dos 36... Não, melhor, a dos que não assinaram, que seria bom de dar uma lida. É lógico. Em quem não assinou aquela época. Porque isso é o mais importante, que no momento tiver 41 a favor, ainda não quer dizer que o Davi vai protocolar. Sim. Porque está na mão dele. Mas aí é a força do povo e dos mais de 41, que é a maioria, para botar o impeachment em jogo. Então acho que é hora de botar esse negócio, essa informação na mídia.